Você sabe qual é o GPS mais potente, mais poderoso que existe no planeta Terra? Tá aqui, ó. Dentro da sua cabeça. E se chama inconsciente. Porque a consciência, ela é dividida em duas partes. Dividida não. Ela é feita de duas partes. O inconsciente e o consciente. O inconsciente, que eu já falei algumas vezes, que é a maior parte da nossa consciência. É inconsciente. E essas forças inconscientes moldam, controlam e definem o que a gente pode ou não pode fazer na vida, onde que a gente pode chegar ou não pode chegar na vida. Controlam as decisões que a gente toma, das mais idiotas, das mais sem relevância, até as decisões mais importantes da nossa vida. Agora, eu já vi, por exemplo, eu já tive amigos e tenho amigos, pessoas assim que são extremamente inteligentes, que têm um QI elevadíssimo, pessoas que sabem muito sobre história, geografia, ciências, tecnologia, física, matemática, mas que emocionalmente são quase que incapacitados. Agora, essas pessoas não conhecem, você acha que essas pessoas não conhecem sobre psicologia ou sobre como a mente funciona, como o cérebro funciona? Você acha que não conhece? Conhece. Pior que conhece. Só que isso não dá a capacidade de agir ou de fazer mudanças importantes. Por quê? Porque as forças inconscientes simplesmente não permitem. Já percebeu isso? Eu aprendi na própria pele. E muita gente que conhece de psicanálise e que passa pelo processo de autoanálise e da psicanálise com a ajuda de um profissional, passa a entender isso. Passa a compreender que essas forças ou crenças que a gente tem estão controlando aquilo que a gente é e aquilo que a gente pode ser e até onde a gente pode ser. Isso é algo extraordinário e muito interessante. Então, de um lado, a gente vê a inteligência, a capacidade de reter informação, de ter conhecimento, e do outro lado, você vê na mesma pessoa uma capacidade incrível de se auto-sabotar. E quando eu falo da pessoa, eu estou falando de nós. Estou falando do que eu vivi e do que eu entendi na própria pele. Porque você bolou estratégia, por exemplo, você pensou, você fez um processo mental. Olha, eu vou fazer isso, para chegar a tais e tais e tais objetivos. Mas aí, muitas vezes você nem começa, você nem chega no meio do caminho, a falar meio do caminho, não. Às vezes você nem começa a fazer. Passa dias, semanas, meses, anos e você não consegue nem começar aquilo que você almeja fazer. Por que que isso existe? Porque existem forças inconscientes que estão atuando em você. Então não adianta encher a cabeça de conhecimento, não adianta estar com a mente nutrida de informação. A gente precisa entender. E a gente precisa
mais do que conhecer essas forças inconscientes que estão nos controlando. A gente precisa ter ferramentas e aprender a lidar com essas forças inconscientes. Até porque não é possível, e eu vou reformular essa frase, até porque é impossível a gente viver sem essa ação do inconsciente na nossa mente. Como eu já falei anteriormente, as forças inconscientes, o nosso inconsciente é muito maior do que o inconsciente. Aliás, do que o consciente. Tá? Cometi um ato falho aqui. Então, como eu sempre digo, o inconsciente é a chave. Eu sei o quanto me custou. E eu sei o quanto custa para a maioria das pessoas. Quanto custa não ter essas ferramentas importantes para fazer com que esse GPS poderoso seja a maior ferramenta de ação das nossas vidas. Se você gostou desse papo, se você se interessa em desenvolvimento pessoal, se inscreve, indique para os seus amigos esse canal, compartilhe e clica no like, não custa nada, né? Porque isso ajuda o algoritmo a perceber que foi importante para você e pode ser importante para outras pessoas. E, se possível, também faça algum comentário, alguma pergunta que eu teria o prazer de responder. Um grande abraço e até a próxima.